Parte 1. O veredito da ciência e os arquivos da autópsia. Em 1978, as portas de um tribunal na cidade alemã de Aschaffenburg se abriram para dar início a um dos julgamentos mais bizarros, perturbadores da história jurídica moderna. No banco dos réus, não estavam criminosos comuns motivados por ganância ou violência explícita, mas sim Joseph e Anna Michel, os pais de uma jovem estudante de pedagogia chamada Anna Elizabeth Michel, conhecida pelo mundo como Anneliese. Ao lado deles sentavam-se dois homens de batina e semblantes severos, o padre Arnold Hens e o pastor Ernst Alt. Todos eles enfrentavam a gravíssima acusação de homicídio negligente. A vítima era a própria Anneliese, que havia falecido 2 anos antes, em 1º de julho de 1976, pesando apenas 30 quilos, com os joelhos completamente destruídos por mais de 400 agachamentos diários e o corpo coberto de chagas abertas. A pergunta que o juiz e o júri precisavam responder não era se aquelas 4 pessoas haviam causado o sofrimento da jovem, pois as evidências físicas eram incontestáveis, mas se a morte de Anneliese havia sido o desfecho trágico de uma negligência médica criminosa disfarçada de fanatismo religioso, ou se o Estado alemão estava tentando julgar e condenar a existência do próprio demônio. Para a promotoria e para a junta de médicos legistas convocada pelo governo da Baviera, o caso era de uma simplicidade fria e matemática. O laudo da autópsia oficial, cujas páginas foram abertas e lidas no tribunal sob um silêncio sepulcral, funcionou como um choque de realidade contra as narrativas místicas que cercavam a fazenda de Klingenberg. Os legistas do Estado foram categóricos ao afirmar que o cérebro de Anneliese não apresentava nenhuma anomalia macroscópica que justificasse uma possessão, mas o resto de seu organismo contava uma história de abandono absoluto. A causa oficial da morte foi registrada como desnutrição e desidratação severas, causadas por inanição prolongada. Em termos leigos, Anneliese Michel simplesmente morreu de fome e de sede enquanto estava trancada em seu quarto, sob a supervisão constante de seus pais e de 2 clérigos que acreditavam estar travando uma guerra espiritual contra as legiões de Lúcifer. Os médicos testemunharam que, se a jovem tivesse recebido uma intervenção médica padrão, com alimentação intravenosa forçada, ou internação psiquiátrica mesmo na última semana de junho de 1976, sua vida teria sido salva sem qualquer margem de dúvida. O confronto entre a ciência e a fé dentro daquela sala de audiências começou a se acirrar quando a defesa dos pais e dos padres apresentou os relatórios médicos do início da juventude de Anneliese. Em 1969, aos 16 anos, a jovem que até então exibia um comportamento dócil, notas brilhantes na escola e uma devoção católica impecável, sofreu sua primeira grande convulsão noturna. Seus pais, embora profundamente religiosos, agiram como cidadãos modernos e buscaram auxílio na medicina tradicional. O diagnóstico inicial emitido pelo neurologista alemão foi de epilepsia do lobo temporal, uma condição médica crônica que afeta a região do cérebro responsável pelas emoções, pela memória e pela percepção sensorial. Os médicos explicaram ao júri que as crises de epilepsia do lobo temporal não se limitam aos tremores musculares clássicos. Elas se manifestam através de ausências mentais, estados de transe profundo, alucinações visuais grotescas e o desenvolvimento de distúrbios de personalidade complexos, incluindo a chamada Síndrome de Geschwind, caracterizada por uma obsessão religiosa extrema, escrita compulsiva e desespero existencial entre os ataques. Anneliese foi submetida a tratamentos rigorosos com medicamentos anticonvulsivantes potentes da época, como o Zentropil e o Tegretol. No entanto,
O mistério que alimentou a tese da defesa e que destruiu a mente da jovem foi o fato de que a química médica parecia totalmente ineficaz. Mesmo tomando as doses prescritas de forma regular, as visões de Annelise pioravam a cada mês. Ela começou a relatar aos médicos e aos pais que via rostos demoníacos distorcidos flutuando nas paredes do hospital, que ouvia vozes vindas do teto afirmando que sua alma arderia no inferno e que sentia um odor insuportável de enxofre impregnando suas roupas e seus aposentos. À medida que o tratamento avançava sem resultados positivos, a própria paciente começou a rejeitar a abordagem científica. Em suas anotações pessoais, escritas durante as madrugadas de insônia, Annelise declarou que a medicina e a religião habitavam mundos distantes e que os comprimidos que os médicos lhe davam não podiam curar uma alma que havia sido escolhida para servir de campo de batalha entre o bem e o mais profundo mal. Quando os laudos da autópsia revelaram que o estômago de Annelise continha restos de insetos, carvão e aranhas pulverizadas, mas nenhum vestígio de alimento digerível nos dias anteriores ao seu óbito, o tribunal exigiu explicações sobre como uma jovem universitária havia regredido a um estado de selvageria tão agudo. Os depoimentos dos legistas demonstraram que a perda de peso progressiva destruiu a capacidade de termorregulação do corpo de Annelise, obrigando-a a dormir nua sobre o chão de pedra gelado de seu quarto para tentar aliviar a febre interna provocada por infecções que não foram tratadas. O tribunal de Aschaffenburg percebeu que a tragédia de Annelise não ocorreu da noite para o dia, mas foi o resultado de uma erosão sistemática da racionalidade, onde cada sintoma neurológico de uma doença tratável foi interpretado pela família e pelos padres como uma prova irrefutável de que Lúcifer, Caim, Judas Iscariotes, Nero, Hitler e um padre renegado do século XVI chamado Fleischmann haviam tomado o controle total daquele corpo. Parte 2. Os áudios de exorcismo e o enfrentamento no tribunal. O julgamento atingiu seu ponto mais tenso e sombrio quando o pastor Ernst Alt e o padre Arnold Hentz apresentaram ao juiz as fitas cassete que continham os registros em áudio das sessões de exorcismo. Entre setembro de 1975 e junho de 1976, os religiosos realizaram 67 rituais baseados no Rituale Romanum de 1614, acumulando mais de 2 dezenas de horas de gravações. Quando os alto-falantes do tribunal reproduziram os arquivos, o ambiente foi tomado por um desconforto absoluto. A voz que saía das fitas não lembrava em nada a doçura de Annelise Michel. Ich bin Nero! Ich bin der dritte im Bunde! Noch mehr. Wenn Sie einen Pfarrer, Sie müssen wieder auf der Kanzel predigen, dass mich gibt. Und das Volk nicht entführen. Das ist doch scheiße jetzt, ne? Ja! Zorn! Im Namen Jesu und Mutter Maria befehle ich dir. Nein! Era um som gutural, ríspido, repleto de rosnados animais e oscilações vocais impossíveis para uma jovem debilitada de 30 quilos. Nas gravações, a voz se identificava como diferentes entidades demoníacas, proferindo insultos em dialetos antigos, blasfemando contra símbolos sagrados e respondendo com fúria cega toda vez que os padres recitavam as preces em latim. A defesa utilizou esse material para tentar convencer o júri de que os réus não estavam lidando com uma paciente comum, mas sim com um fenômeno metafísico que extrapolava as barreiras da medicina e do entendimento humano. Os padres testemunharam que a força física demonstrada por Annelise durante as crises desafiava a biologia.
Houve ocasiões em que foram necessários 3 homens adultos para contê-la na cama, e a jovem chegou a quebrar um crucifixo de ferro com as próprias mãos e a arremessar o pai contra a parede com um único empurrão. Os clérigos alegaram que a aversão severa que ela desenvolveu a objetos religiosos, como água benta, rosários e relíquias de santos, não era um sintoma de psicose, mas a reação direta das entidades que habitavam seu corpo. Diante dessas declarações, a promotoria convocou psiquiatras conceituados para desmistificar os áudios. Os especialistas explicaram ao tribunal que o fenômeno das vozes distorcidas e a força descomunal são amplamente documentados na psiquiatria clássica, sob o diagnóstico de esquizofrenia paranoide, com delírio de possessão religioso. Segundo os médicos, uma mente imersa em um ambiente de fanatismo extremo é perfeitamente capaz de projetar múltiplas personalidades e alterar o próprio tom de voz por meio de espasmos da laringe causados pelo estresse hispânico. O debate médico-legal se aprofundou quando os psiquiatras contestaram a tese de que a medicina havia falhado com Anneliese. Os registros revelaram que, por influência dos padres e pelo próprio medo de estar sendo controlada por demônios, a jovem abandonou as consultas neurológicas e parou de tomar os medicamentos anticonvulsivantes semanas antes do início dos exorcismos formais. Os médicos argumentaram que a suspensão abrupta de substâncias como o Tegretol provoca um efeito rebote devastador no sistema nervoso, desencadeando crises epilépticas em cascata, alucinações contínuas e surtos psicóticos de violência incontrolável. Em vez de tratar o cérebro inflamado de Anneliese, os rituais religiosos diários agiram como um catalisador do terror psicológico. Cada prece, cada ordem em latim para que o demônio se retirasse, e cada grito dos padres no quarto escuro reforçavam no subconsciente da jovem a certeza de que ela estava condenada, destruindo qualquer resquício de racionalidade que restava em sua mente. O tribunal confrontou os pais de Anneliese sobre as marcas de violência física encontradas no corpo da filha durante a perícia técnica. Ana Michel, a mãe, declarou em prantos que as feridas nas pernas e nos braços eram o resultado dos agachamentos obsessivos que a filha realizava como forma de penitência autoimposta pelos pecados da juventude moderna e para salvar as almas dos jovens alemães do inferno. As lesões nos joelhos eram tão profundas que a cartilagem havia sido completamente gasta, deixando os ossos expostos. Mesmo sofrendo de dores excruciantes que a impediam de andar, Anneliese era forçada por sua própria mente e pelo incentivo espiritual ao redor a continuar os movimentos de genuflexão até a exaustão total. Os legistas apontaram que essas feridas abertas infeccionaram e, sem a aplicação de antibióticos básicos ou curativos esterilizados, desencadearam um quadro de sepse crônica que minou as últimas defesas de um organismo que já não recebia uma única gota de água ou pedaço de alimento há dias. O momento mais controverso da segunda fase do julgamento ocorreu quando a acusação revelou que um médico local, o Dr. Richard Roth, havia sido chamado à residência da família Michel algumas semanas antes da tragédia. Roth testemunhou que, ao observar o estado deplorável de Anneliese, sugeriu imediatamente a internação em uma clínica psiquiátrica ou o acionamento de uma ambulância para alimentação forçada. No entanto, sua recomendação foi rejeitada pelos pais e pelo padre Hans. O clero alegava que o envolvimento de médicos seculares quebraria o sigilo do ritual e atrairia a atenção negativa da imprensa, interrompendo o processo de libertação espiritual. Ao colocar a reputação da instituição e o dogma religioso acima da integridade física de uma cidadã incapacitada, os réus cruzaram a linha tênue entre a liberdade de crença e o crime de omissão de socorro qualificado, selando o destino de Anneliese
e transformando o quarto da jovem em uma câmara de tortura psicológica e privação biológica. Parte 3. O veredito final e o legado de Klingenberg. A fase de encerramento do julgamento de Aschaffenburg concentrou-se na análise das responsabilidades legais e no debate sobre até onde o Estado pode intervir nas práticas de uma família e uma instituição religiosa. A acusação, em suas alegações finais, enfatizou que Anneliese Michel foi vítima de um sistema de crenças fechado, onde o sofrimento físico extremo foi romantizado e transformado em um espetáculo teológico. O promotor de justiça argumentou que a jovem, devido ao seu estado de desintegração mental provocado pela psicose e pela desnutrição, não tinha mais capacidade jurídica para recusar tratamento médico. Portanto, a responsabilidade de salvá-la recaía inteiramente sobre seus pais, como seus garantidores legais, e sobre os padres, que assumiram o controle da rotina da casa. A promotoria exigiu a condenação de todos os réus, pedindo penas de prisão efetiva para os clérigos e punições exemplares para os pais, por terem assistido passivamente à morte lenta da própria filha. A defesa, por sua vez, tentou uma última cartada baseada na liberdade de consciência e na autonomia da vontade da própria vítima. Os advogados apresentaram cartas escritas por Anneliese meses antes de morrer, nas quais ela implorava para não ser levada de volta a um hospital psiquiátrico, alegando que os médicos a tratavam como um animal de laboratório e que as injeções apenas silenciavam seu corpo, mas não afastavam os seus demônios. A defesa sustentou que os pais agiram movidos por um amor profundo e desesperado, respeitando o desejo sagrado da filha de passar por aquela provação espiritual em casa. Os advogados dos padres argumentaram que o ritual do exorcismo é protegido pela Constituição alemã como uma prática de fé legítima e que os religiosos não podiam prever o colapso biológico da jovem, uma vez que acreditavam piamente que o desfecho daquele processo seria a cura e a libertação de Anneliese. Em 21 de abril de 1978, o juiz proferiu a sentença que moldaria a jurisprudência sobre crimes de motivação religiosa na Europa Ocidental. O tribunal rejeitou a tese de possessão e considerou os 4 réus culpados de homicídio por negligência. No entanto, a aplicação das penas revelou a complexidade humanitária do caso. O padre Arnold Hens e o pastor Ernst Alt foram condenados a 6 meses de prisão, mas a pena foi suspensa condicionalmente com um período de liberdade vigiada de 3 anos. O tribunal entendeu que os religiosos agiram por erro de julgamento teológico e cegueira doutrinária, e não por malícia deliberada. Já os pais de Anneliese, Joseph e Anna Michel, receberam a condenação formal pelo crime, mas o juiz decidiu não aplicar nenhuma pena de prisão a eles. O tribunal baseou-se em um artigo do Código Penal alemão que permite a dispensa da punição quando os réus já sofreram uma perda pessoal tão devastadora que a aplicação de uma pena estatal se torna desumana. O desfecho do julgamento provocou uma onda de transformações dentro da própria Igreja Católica. Pressionada pela opinião pública internacional e pelo escândalo gerado pelas fitas de áudio, a Conferência Episcopal Alemã revisou os seus protocolos de atendimento a casos de suposta atividade demoníaca. Os bispos determinaram que nenhum exorcismo formal poderia ser autorizado no país sem que o indivíduo passasse primeiro por uma junta médica psiquiátrica independente, para descartar todas as possibilidades de doenças neurológicas ou mentais. Décadas mais tarde, em 1999, o Vaticano atualizou o Rituale Romanum pela primeira vez desde o século XVII, incorporando diretrizes científicas modernas e alertando expressamente os exorcistas de todo o mundo sobre a necessidade de diferenciar a possessão espiritual das patologias médicas
e psiquiátricas conhecidas. A fazenda de Klingenberg e o túmulo de Anneliese Michel transformaram-se em locais de peregrinação para grupos católicos tradicionalistas que ainda a enxergam como uma santa mártir que se sacrificou pelos pecados do mundo moderno. Para a ciência e para o direito, o caso permanece como o exemplo mais documentado e trágico de como o fanatismo e a negação da medicina podem destruir uma vida jovem. A história de Anneliese Michel, imortalizada no cinema com o filme O Exorcismo de Emily Rose, continua a fascinar e a aterrorizar o público porque expõe a fragilidade da linha que divide a loucura da santidade, a mente do espírito e o crime da mais pura devoção religiosa. Diante de todas as fitas, áudios perturbadores e laudos médicos que analisamos hoje, a pergunta que resta é, para você, o que realmente aconteceu naquele quarto em Klingenberg? Uma falha trágica e negligente da medicina ou uma força oculta que a ciência jamais vai conseguir explicar? Deixe a sua teoria aqui nos comentários, pois eu quero ler e responder a cada um de vocês. Se este documentário de alguma forma instigou a sua imaginação e trouxe informações que você não conhecia, deixe o seu gostei para apoiar o nosso trabalho de investigação independente. Muito obrigado por acompanhar o News Web Doc até aqui. E mantenha os olhos sempre abertos.